Bom, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Masters of Marketing, essa edição super especial que a gente vai bater um papo aqui com o caçador de tendências mais, não sei se pode falar foda, mais foda, qualquer coisa você corta aí depois, que a gente tem no nosso mercado. O grande José Saad, fundador da GoEd. A gente viu a GoEd nascer, a gente viu a GoEd se desenvolver. E, cara, porra, seja muito bem-vindo a esse nosso papo. A gente vai passar um pouquinho aí pelos festivais e grandes eventos que você cobriu esse ano. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, à nossa casa, Micasa Sucassa. Obrigado, Fabiano. Prazer estar aqui com vocês. É um bom momento para fazer um balanço, né? Porque chegamos no meio do ano, Exatamente. Tem os festivais do primeiro semestre. Chegamos no meio do ano e já tem gente jogando para 2025, né? Já. Foda, mas já. faltam 6 meses ainda para a gente finalizar o ano. Tem chão. Exatamente. Bom, eu quero começar então do início, né? Janeiro, eu acho que você cobriu um evento que muito pouca gente tem um olhar estratégico ainda sobre, mas é um evento que fala muito sobre o mundo do varejo, né? De retail, a NRF. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você viu e como é que essas coisas que você viu durante esse evento, elas estão sendo usadas ou elas podem ser usadas pelas empresas que fazem parte da nossa indústria de marketing, inovação e tecnologia. Legal. NRF foi o grande primeiro evento do cronograma de curadorias da GoEd, e ele é interessante porque ele é um evento realizado pela Associação do Varejo dos Estados Unidos, né? Uma das indústrias mais potentes e poderosas daquele que já é um mercado muito potente e poderoso. Por conta disso, é um evento que tem uma agenda muito focada em negócios. Então, é um evento que procura endereçar de que forma as marcas, os varejistas, podem resolver problemas que eles têm ali na mesa, batendo a porta para bater a meta do ano. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Então, tem desde, na feira, por exemplo, tem desde máquinas registradoras super automatizadas, mas máquinas registradoras, até robôs de última geração que fazem hoje um papel de atendimento dentro das lojas. Mas esse ano foi muito interessante notar porque a NRF ela inverteu um pouco a lógica da narrativa que ela vinha abordando até então, onde ela colocava no palco empresas de tecnologia, consultorias e agências oferecendo caminhos para o varejo, e ela destacou um caminho que o próprio varejo está encontrando para tornar o seu modelo de negócio mais rentável. No momento em que o varejo trabalha com margens super apertadas, surge então o Retail Media como uma pauta muito protagonista, no qual os próprios varejistas entendem que eles têm na mão seus ecossistemas de canais e dados organizados para vender publicidade. Então, foi um ano muito atípico, no qual a inteligência artificial, as experiências imersivas, as plataformas sociais tiveram um papel protagonista, claro, mas ficaram à margem de um tema que o próprio varejo é o protagonista. O próprio varejista se torna protagonista com a possibilidade, então, de organizar esses ecossistemas para vender publicidade nos seus canais proprietários. Isso é uma coisa muito interessante, você ter levantado essa bola, porque esse é um dos macrotemas nossos, dentro dos nossos eventos e tudo que a gente está conversando durante esse ano, Retail Media, mas é um tema que a gente está monitorando desde 2017, 2018, e ele vem evoluindo, obviamente ainda tem muita coisa para acontecer, né? E tem muitos touch points ao longo dessa jornada, onde inteligência artificial, CX, toda a parte de Creator Economy, toca nesses pontos, né? E eu acho verdadeiramente que durante esses últimos 18 meses, talvez, toda a conversa sobre retail media, porque os varejistas entraram no jogo para valer, né? Começou a ganhar uma notoriedade muito grande, não só um canal de publicidade, mas um canal de relacionamento. Né? Exatamente, porque a organização, o Retail Media faz com que os varejistas acelerem uma lição de casa também, que é organizar seus repositórios de dados. Porque eles precisam ter esses dados e conhecimento da audiência para poder vender o inventário dos canais proprietários. E aí, alguns movimentos interessantes começam a surgir a partir disso. Por exemplo, na China, onde tudo é muito gigante, a gente tem a Alibaba ali como um exemplo muito forte de Retail Media, eles já estão estruturando os Retail Media Creative Labs, que são áreas internas dos varejistas responsáveis por apoiar as agências de publicidade na criação de campanhas e comunicação para esses canais.
E aí, experiências, por exemplo, de compra de um carro na China pode ser feita ponta a ponta dentro do ecossistema do Alibaba, desde o agendamento do test drive, a montagem do carro, escolha dos acessórios, até o momento que você compra, paga pelo Alibaba e recebe o carro na porta da sua casa. Então, os varejistas eles estão encontrando uma forma de ampliar a sua margem apertada por meio da venda de publicidade, e aí criaram também com isso uma série de questões para a própria indústria publicitária, né? Da onde vem o dinheiro do retail media? Ele vem da verba do CMO, ele vem da verba das empresas que têm áreas de dados e CRM separadas do marketing, ele vem do e-commerce. Então, até mesmo esse fluxo do investimento publicitário para o retail media, que já aparece como uma linha prioritária dos anunciantes, tem sido aí foi um alvo de discussão muito forte na NRF desse ano. Muito legal. Algum outro exemplo que vem à tua mente de um bom uso, de uma boa prática de retail media, além dessa do Alibaba? Acho que o Mercado Livre aqui no Brasil é um belo exemplo de um grande varejista nativo digital que está estruturando o seu ecossistema de retail media de forma brilhante, né? O Mercado Ads faz um trabalho muito competente na apresentação para o mercado publicitário desses ecossistemas, dos dados, dos hábitos de comportamento e consumo que tem ali. Está trabalhando já em parceria com montadoras também para levar essa experiência da jornada de compra de um carro, por exemplo, 100% para o ecossistema do Mercado Livre. Então, a gente vai falar mais de Mercado Livre, porque eles também foram premiadíssimos em Cannes esse ano. Então, é um exemplo bem sucedido aqui do nosso lado de mercado de retail media. Agora, Fabiano, tem um ponto interessante que muitas vezes a gente fica... restringe o retail media aos grandes varejistas, né? A Amazon, ao Mercado Livre, Era ao exatamente Alibaba. isso que eu ia te perguntar. E na NRF desse ano, a NRF é um evento interessante porque ali você tem a Amazon, tem o Alibaba, tem o Walmart, tem Magazine Luiza, as suas comitivas ali de pessoas indo buscar as novidades, mas você tem também a rede de supermercados familiar do Rio Grande do Sul, a rede de concessionárias de Louisiana. Você tem a rede de supermercados da Califórnia. Que são potentes, né? E que são potentes nas suas economias locais, mas muitas vezes são empresas familiares. E essas empresas, dentro da atuação dos seus contextos regionais, também estão estruturando as suas redes de retail media. Então é muito interessante porque é algo que está só começando e é muito grande, né? Quando você pegar o bolo disso tudo depois organizado, é uma linha de investimento do marketing. E eu acho que tem uma coisa muito interessante também. A gente ouviu falar durante muitos anos que dados era o novo petróleo, né? E essa organização, né, do que é o retail media, ela nasceu com a organização dos dados dessas empresas, né? Desses e-commerce, desses marketplaces, desses supermercados. Uma vez que você consegue organizar os seus dados de uma forma a estruturar uma visão de longo prazo, você acaba conseguindo criar uma oportunidade que se transformou no tal do retail media, né? Eu vejo muitos casos legais e a nível global a gente tem algumas empresas, o Walmart faz parte da nossa comunidade, a Albertsons também, que era uma empresa pequenininha, dessas de nicho, e a gente começa a ver eles testando muitas coisas novas, utilizando os dados de anos, né, que eles foram construindo, ou seja, não é uma coisa da noite para o dia. Né? Exato. Todo mundo acha que é um overnight success, né, um sucesso da noite para o dia, mas no fundo, tudo começou com a estruturação dos dados dessas empresas. É isso. O retail media na GoEd, a gente analisando os festivais e até o histórico, né, do contexto histórico de como a gente chegou nesse ponto, ele é uma das consequências da transformação digital. Ele é uma consequência das empresas que passaram a olhar para dados antes disponíveis em canais isolados e que passam a fazer parte de um repositório único, com um dashboard mais claro sobre audiência, comportamento, consumo. Então, ele é um reflexo da transformação digital, não só sob a ótica de tecnologia, mas sob a ótica de cultura organizacional também. Sim. Porque muitas empresas estão tendo que mexer nas suas estruturas organizacionais
para passar a atuar dentro do retail media. Então, Show. é interessante. E o último ponto do retail media que é interessante, que muitas vezes ele é associado apenas aos canais digitais, ao inventário digital. E o retail media também se dá na loja física. A NRF destacou muito isso. O Carrefour, por exemplo, fechou uma parceria global com a JCDecaux, que é uma empresa de telas, e a JCDecaux está operando dentro das lojas físicas do Carrefour os espaços de telas para Perfeito, comercializar perfeito. publicidade. Perfeito. No final do dia, né, o digital ele permitiu com que a gente pudesse integrar, né, o offline com o online e sumiu a linha entre uma coisa e a outra. Hoje em dia, eu não creio que nenhum marqueteiro moderno olha para, não, vou botar meu dinheiro offline. Não existe mais essa palavra, né? É tudo online. E, cara, é isso. Espremendo a NRF, o que sai do ano, o takeaway do ano, de fato, é retail media. Legal, legal. Bom, aí você saiu da NRF e em março a gente tem o famoso festival SXSW, South by Southwest em Austin, que é um festival um pouco mais caótico, né? Um festival que você tem o tal do Fear of Missing Out, e eu acho que eles fazem isso de propósito mesmo, né? É um festival que tem temas diversos, é um festival que tem muitas conversas ao mesmo tempo, e ele ensina muita coisa pra gente, até mesmo sobre a gente mesmo, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um perfil mais estruturado que gosta de consumir um conteúdo de uma certa forma. E dentro do South by Southwest você tem que reconstruir isso na sua cabeça, porque de repente você não vai conseguir consumir aquele conteúdo daquela forma, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual foi a tendência principal ou as tendências principais que você conseguiu pescar dentro do South by Southwest. O South by Southwest, ele é um festival curioso, né? Porque ele nasceu como um festival de música há 40 anos. Depois ele se tornou um festival de startups também, que iam ali para Austin para apresentar suas ideias em busca de investimento. O Uber apresentou o primeiro protótipo do que seria o Uber lá, Airbnb. Muitas grandes empresas que a gente tem hoje se apresentaram no palco do South by. E ele é um festival propositalmente caótico, como você colocou, porque ele entende que o processo de inovação, ele parte exatamente desse caos, de agendas, de mentes, de pessoas que pensam e refletem diferente, e que a partir desse choque surge o processo de inovação. Ao longo dos 40 anos, ele se organizou muito, se transformou num evento muito organizado, numa plataforma mesmo de conteúdo, já expandindo para a Austrália, vai ter edição em Londres no ano que vem, mas eu acredito que a edição de Austin é particularmente muito interessante e ainda mesmo tendo se transformado num festival muito mainstream, ainda é o festival de inovação mais interessante do mundo. Porque durante 10 dias, que é o período que duram todos os microfestivais que compõem o South by, passam por ali mais de 300 mil pessoas, mais de 2 mil palestrantes, empresas que prestam mentoria, fora as ativações de marca. Isso dividido numa agenda multidisciplinar que vai desde Health Tech, inteligência artificial, Creator Economy, mobilidade e transporte, cidades, publicidade e marketing, até uma agenda cultural de shows, filmes e coisas que acontecem em Austin durante o festival. Então, não existe outro festival no mundo com um período de duração aí tão grande, 10 dias, do educação até o music, que é o final, que reúne tanta gente com uma agenda tão multidisciplinar. E a partir dessa análise multidisciplinar, a gente vê uma evolução esse ano de um grande tema que foi inteligência artificial generativa em 2023 para a convergência que essa tecnologia, inteligência artificial, tem hoje em setores da sociedade e da economia. Então, existe uma lógica de narrativas de um ano para o outro. E nesse ano, a partir do momento da explosão da IA generativa ano passado, com o ChatGPT, nós vimos então a incorporação da tecnologia e o impacto dela na sociedade, na economia, na cultura, na saúde, na medicina, na ciência, que foi o grande foco do South by nesse ano. Ele mostrou a inteligência artificial, eu diria, com menos hype, a substituição dos empregos, a transformação do mundo e muito mais. Olha, essa tecnologia ela está aqui.
ela existe, a gente já usa ela há bastante tempo, mais ou menos, de forma invisível, sem perceber. E qual que é o impacto que ela agora, escalando e tendo mais maturidade, vai ter em diversos setores? Então ele teve uma agenda mais multidisciplinar, sempre mostrando a convergência e o impacto da tecnologia nesses diversos setores, né? E é muito interessante porque quando a gente pega inteligência artificial como tecnologia, né, dentro do nosso mercado de marketing, publicidade, comunicação, a gente já vê ela sendo usada há muitos e muitos anos, né? Muitos. Só que as pessoas talvez não percebiam a importância, porque não tinha aquela ferramenta que aproximava a tecnologia do uso da tecnologia. Então, eu acho que o ChatGPT, ele no final do dia, ele serviu como essa ferramenta para as pessoas físicas entenderem que a pessoa jurídica já estava usando isso e que a gente poderia usar para potencializar ainda mais outras coisas, né? Outro dia eu li uma entrevista dizendo que a próxima versão do ChatGPT ia fazer com que essa parecesse uma criancinha engatinhando no chão, né? E aí eu fiquei pensando, mas calma aí, cara. Hoje em dia a gente tem um parceiro, né, um agente, um amigo nosso ali, que a gente pode entrar dentro do nosso celular e fazer a pergunta que a gente quiser e ele responde, ele ajuda a gente a construir um e-mail ou automatizar alguma coisa. Como é que vai ser essa próxima versão que vai fazer com que essa versão que eu já acho sensacional seja um neném engatinhando, né? Eu fiquei pensando nisso, eu queria pick your brain aqui para ver se você viu alguma coisa a respeito disso, para onde é que vai levar a gente? Fabiano, eu tenho muito cuidado ao fazer previsões sobre inteligência artificial, porque na GoEd a gente se coloca muito numa posição de aprendiz. E quando nós sentamos nos grandes festivais e ouvimos do Google, da Adobe, da Meta, que eles próprios estão aprendendo todo dia com essa tecnologia e moldando suas plataformas e suas ferramentas, então eu acho que todos nós temos que nos colocar de fato numa posição muito de aprendiz. O que eu destaco e eu gosto muito de sublinhar é que essa característica assistiva da inteligência artificial é possivelmente o fio condutor de transformação da humanidade nesse século. Porque se você pegar, por exemplo, a aplicação da inteligência artificial generativa na medicina e na ciência, ela encurta significativamente a descoberta de novas vacinas e novos tratamentos para doenças que o ser humano, o homem, leva dentro das suas capacidades e habilidades, muitas vezes 10, 15 anos para descobrir. E uma ferramenta de inteligência artificial pode encurtar isso em 6, 7, 8 anos. Nós vimos cases práticos disso no South by Southwest, onde uma startup, eu até mostrei ela no palco do evento da MMA esse ano, Sim, uma no startup Impact. de health tech, e usa uma inteligência artificial dentro de um dispositivo já aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, e que em contato com a pele, ele aponta em questões de segundos se uma lesão é cancerígena ou não. Um processo que antes teria que passar pelo hospital, anestesia, biópsia, manda para o laboratório, espera 10, 20 dias até você ter esse resultado. Então, esse exemplo, na minha opinião, ele ilustra muito bem a transformação que a tecnologia provavelmente vai trazer e traz já para a humanidade. Uma tecnologia que é assistiva e que, se bem utilizada, pode beneficiar e muito a humanidade, a ciência, a política, a economia. Tem os usos negativos e tem os vieses e tem as camadas de preocupação, que são muitas, porque é uma tecnologia não regulada ainda, que é uma conversa muito importante, que foi muito latente no South by Southwest também, mas olhando, eu costumo lançar o olhar otimista, né, para essa Total, total. transformação. É uma super tecnologia que já está transformando e muito o nosso mercado, a sociedade, a economia, e tende aí, respondendo essa pergunta sobre o futuro, a ser uma tecnologia assistiva que traz mais produtividade e encurta tempos para a humanidade evoluir. Eu vejo dessa forma. É porque no final do dia é tudo sobre a pessoa, né? Como é que
a tecnologia, seja ela a inteligência artificial ou outra, ajuda o humano a se potencializar, a ficar cada vez melhor, a usar o seu tempo de uma forma mais inteligente, né? Você deu esse exemplo, né? E enquanto você estava falando, eu estava pensando em diagnóstico, né? Porque uma coisa é você desenvolver vacina e tal, que são temas um pouco mais complexos, mas o diagnóstico é uma coisa muito simples e tem muitos usos de inteligência artificial, especialmente para pintas e tal, que você vai, hoje em dia, é acessível, não é uma coisa ciência de foguete, escaneia o teu corpo inteiro e em questões de minutos, a inteligência artificial consegue diagnosticar se você precisa tratar, se você precisa retirar, se você não precisa se preocupar. Ou seja, é realmente quase como se a máquina estivesse dando para a gente de volta um tempo, né, que a gente não tinha. E isso é uma questão também muito filosófica. Eu vi eu acho que foi inclusive no South by Southwest, um tema sobre isso, né? O tempo que a gente vai ganhar. O que a gente vai fazer com esse tempo que a gente vai ganhar de volta? Né? A promessa é essa, e de fato a tecnologia oferece isso. Existe o mundo real, que é excludente. É uma tecnologia cara, o acesso a esse tipo de serviço de saúde está hoje na rede particular, então quem tem um bom plano de saúde ou quem tem dinheiro para pagar por um diagnóstico como esse acaba sendo priorizado nessa linha, e o South by Southwest discutiu muito isso, de que forma a gente constrói um futuro com inteligência artificial que não reproduza vieses de exclusão que a gente tem hoje no mundo real. Como fazer disso uma tecnologia inclusiva? E aí a gente chega numa camada de discussão da IA nos governos, né? O South by ele questionou muito por que os governos ainda estão tão paralisados no que se refere à incorporação, e qualquer governo, em qualquer lugar do mundo, mesmo nas nações mais ricas e mais desenvolvidas. Por que os governos ainda estão tão paralisados e tão atrás dessa discussão do que o próprio ecossistema tech? E talvez o avanço de inclusão da tecnologia nos sistemas de saúde ou uso dessa tecnologia na educação de forma mais inclusiva dependa também da aceleração da iniciativa pública para incorporar essa tecnologia dentro dos seus planos e prioridades de governo. É uma discussão interessante essa também. É super interessante e ela tem uma questão de longo prazo também, que muitas vezes, né, o governo está ali 4 anos, né? Então ele está pensando nas promessas que ele fez, né? E nem todo governo tem um SUS, né? Porque a gente tem o SUS. A gente tem uma coisa dentro do nosso país que muito pouca gente sabe quão efetivo é. E a gente viveu um pouco dessa efetividade na questão da vacinação, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre vacinação. Você é um especialista em vacinação. Conta pra gente, Tem plaquinha de vacina, eu entro na fila para tomar. Tomo todas que tiverem disponíveis. E aí esse ponto da vacina é muito interessante porque a track de Health Tech no South by Southwest abordou muito, com muitas instituições de saúde norte-americanas e europeias apresentando de que forma elas estão incubando ou comprando health techs, que são startups da área de saúde, para acelerar os seus processos de transformação digital ou acelerar os seus processos de descoberta de vacina. Laboratórios hoje, grandes laboratórios, indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo, não tem crise para essa indústria. Aliás, na crise parece que eles crescem mais ainda, né? É uma indústria que está investindo muito nas áreas de incubação de health techs, exatamente para acelerar esse processo de descoberta de vacina. E aí tem um ponto interessante, a gente está falando muito de saúde aqui, mas da aplicação da inteligência artificial em outras tantas camadas, né? O South by Southwest destacou muito cidades e mobilidade, como uma das áreas muito impactadas também pela inteligência artificial. Veículos autônomos, veículos voadores, mas também com a inteligência artificial auxiliando o humano a monitorar o tráfego, a criar um sistema de tráfego nas cidades grandes mais inteligentes do que de segurança, né? O humano pode prever. Então tem coisas muito interessantes aí. Eu fiquei muito curioso com isso, cara, porque a minha primeira expedição para o South by Southwest, para mim foi muito difícil navegar, né? Apesar da gente ter conversado bastante sobre isso antes, foi ali 2017, 2018, e para mim foi muito difícil porque eu percebi meio caótico. Então eu foquei em ir
nas conversas sobre mobilidade urbana, porque eu achava que em algum momento isso ia ser importante, né? Você aprender um pouquinho sobre isso. E eu achava essas sessões muito interessantes. E eu fiquei pensando sobre isso. Né? Você tem algum exemplo bacana de uso da inteligência artificial para monitorar o trânsito, ou a segurança, ou toda essa parte, talvez, de coisas ligadas ao clima, né? Hoje em dia a gente vê tragédias acontecendo, furacões, ou barragens, ou coisas assim. Você viu alguma coisa legal que você gostaria de destacar? Um dos exemplos mais interessantes que eu vi esse ano em Austin, no campo de cidades, foi Amsterdã. Amsterdã, ela criou o que a Amy Webb, futurista, fundadora do Future Today Institute, uma das grandes palestrantes todo ano no South by, ela fez uma provocação. Ela disse assim, olha, os governos estão muito paralisados na questão de inteligência artificial e a primeira coisa a se fazer é prefeituras, governos de estados e países criarem seus gabinetes, suas secretarias de inteligência artificial, para entender de que forma essa tecnologia pode ajudar na gestão pública. E Amsterdã fez isso e foi para o palco do South by e apresentou a sua Secretaria de Inteligência Artificial, Que legal. que foi responsável por criar uma versão virtual de Amsterdã, uma Amsterdã no metaverso, onde eles fazem todos os testes de aplicação da tecnologia no monitoramento de tráfego urbano, de segurança, de mobilidade autônoma, eles testam primeiro nessa versão virtual. E depois, aos poucos, vão implementando isso dentro da cidade com o consentimento das pessoas, porque isso prevê também um maior monitoramento de como as pessoas estão se movimentando e se comportando dentro da cidade. E Amsterdã tem conseguido resultados bastante significativos na melhora do tráfego urbano. Então, a inteligência artificial ela tem uma capacidade, uma assertividade maior para prever de que forma os faróis das cidades devem funcionar, as vias devem ser estruturadas a partir do movimento orgânico que a cidade tem, quais vias já estão num ponto, por exemplo, de serem transformadas em vias apenas para pedestres e bicicletas. Então, a inteligência artificial está ajudando Amsterdã a se tornar uma cidade que faz essas transformações de forma muito mais acelerada. Então, é um dos exemplos que a gente tem aí de cidades. E tem uma outra cidade na Finlândia, eu esqueci o nome dela agora, mas a gente pode colocar na tela e depois o nome desse case, que é uma cidade pequena na Finlândia, e ela transferiu toda a gestão de serviços públicos para o metaverso. Então, todo e qualquer contato que você precise ter hoje naquela cidade com serviço público, você tem por meio do celular ou por telas espalhadas pela cidade. Como se fosse um poupa-tempo em todos os lugares. Exato. A inteligência artificial sendo a tecnologia que presta essa assistência ali para as pessoas. Sensacional, sensacional. Bom, e agora, recentemente, também conhecido como semana passada, né? Se você tiver escutando isso aqui em algum outro momento, a gente está gravando isso aqui no início de julho de 2024. Você teve no festival de Cannes Lion, que é um festival que não precisa de apresentações, né? É o maior festival e maior premiação do mundo dos casos de criatividade, né? E inovação que existem dentro do nosso mercado de marketing e publicidade. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você viu lá. Fabiano, o Cannes Lion é interessante porque ele é um festival que completou em 2024 71 edições. Ele nasceu como um festival para premiar filme publicitário e hoje ele tem 30 categorias diferentes dentro da premiação e que refletem um pouco a complexidade que se tornou gerenciar a comunicação e marketing hoje. Tem desde as categorias técnicas que avaliam craft mesmo, a técnica de criação de uma campanha ou de um projeto, até as categorias de Creative Commerce, Creative Effectiveness, que olham para resultado e impacto da ideia nos negócios. Então, a GoEd vai lá, aplica a nossa metodologia proprietária de curadoria, que inclui uma equipe lá entrevistando todos os jurados e marcas premiadas, com um social listening no festival, para entender quais são os temas que surgem ali com protagonismo no ano. E nessa edição, o Cannes Lion, ele resgatou um pouco da essência da indústria da publicidade, que é vender. Legal. A criatividade, ela precisa impulsionar vendas. E a partir de uma orientação da própria organização do festival, os principais projetos premiados esse ano são campanhas,
promoções ou ativações que mexeram no ponteiro de negócio das marcas anunciantes. Ou seja, impacto de negócio. Impacto de negócio. Então, de que forma a criatividade impacta vendas? Essa foi a tônica principal do festival esse ano. O Grand Prix de Titanium, que é considerada a grande ideia do ano, que aponta caminhos para a indústria a partir de desafios que tem no presente, foi para um aplicativo de delivery dos Estados Unidos, chamado DoorDash, muito conhecido pelo delivery de restaurantes, de comida. E o DoorDash queria se posicionar como um aplicativo que entrega tudo nos Estados Unidos. Foi então que eles criaram uma promoção para o Super Bowl, na qual eles iam, durante a programação do jogo, entregar todos os produtos de todas as marcas que anunciaram no Super Bowl em tempo recorde, para quem inserisse ali no aplicativo um código promocional. Genial. Então, essa marca usou uma ideia incrível no momento de maior audiência da televisão americana, criou uma promoção com mídia out of home digital, impactando as pessoas, e mostrou na prática que ela é capaz de entregar qualquer coisa, levando as pessoas para a experiência no aplicativo. Então, é uma ideia incrível? É uma ideia incrível. É uma campanha incrível? É uma campanha incrível, mas é uma campanha que levou as pessoas para a experiência e mostrou que a experiência é bem sucedida. Então, o DoorDash é um belo exemplo de como o Cannes esse ano mostrou que a comunicação e a criatividade, ela precisa ser transacional, ela precisa, de fato, levar o cliente para a experiência e para a transação. E muito louco, né? Porque é um case mobile, né? Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, até mesmo porque a gente não é mais a Mobile Marketing Association, mas é tão interessante como 2013 a gente estava patrocinando o Cannes, a gente tinha lá na entrada do palé, Every Moment is Mobile, né? Todos os momentos são mobile. O ano do mobile, né? Exatamente, era o ano do mobile, ano do mobile. Exatamente. E a gente, hoje em dia, a gente nem pensa mais nisso, né? Então, fazendo um paralelo entre 2013, o ano do mobile, e hoje em dia você ter dado esse exemplo, Cannes ter dado o selo de qualidade numa campanha essencialmente mobile, né? Sem ter usado a palavra, eu fico pensando, putz, e como é que a inteligência artificial vai ajudar a gente na questão da criatividade, né? É interessante porque no ano passado, em 2023, o principal tema em Cannes foi inteligência artificial. A inteligência artificial como uma tecnologia que impulsiona a criatividade. E nesse ano, ela ficou meio à margem das discussões. E até nos palcos, muitos criativos, agências e empresas mostraram, olha, a inteligência artificial está aqui para ajudar você, mas a criatividade humana é imbatível. Então ela foi colocada muito nesse papel de inteligência assistiva. E embora os principais projetos premiados não tenham destacado inteligência artificial, muitos deles só existem porque existe uma tecnologia por trás, criando segmentação de audiência, escalando campanha, trazendo mais performance e mais resultado. Então não é que a inteligência artificial não foi premiada, é que ela está se transformando numa tecnologia tão invisível que é meio default já você considerar que atrás daquela ideia tem uma inteligência artificial. Não foi todos os casos, né? Tem casos, obviamente, que são ideias mais raízes analógicas, que foram igualmente premiadas porque deram retorno, mas ainda assim faz parte desse retorno o alcance que essas ideias tiveram, por exemplo, nas redes sociais. E para escalar essas ideias nas redes sociais, a inteligência artificial também está trabalhando ali para esparramar e gerar esse buzz, né? Então, não tem como escapar, viu? Muito legal. E aí, conta pra gente um pouquinho dos nossos GPs, né? A gente, às vezes, esquece o potencial de grandes ideias que a gente gera dentro do nosso mercado, né? A gente já teve um episódio que foi sem querer, porque ele já estava marcado, a gente gravou um bate-papo com o Gui, CMO da Diageo, ele até, inclusive, trouxe o GP deles aqui, e a gente vai gravar uma outra conversa com o Yuri, de Mercado Livre, mas conta pra gente um pouquinho, você como um curador dessas ideias, e não só dos casos, mas das ideias, de como é que essas ideias impactam o dia a dia das empresas. Como é que você olhou esses dois GPs? Olha, Fabiano, foi um ano muito interessante por conta dessa lógica do festival premiar muito projetos que têm um impacto em vendas. E aí, falando especialmente dos dois Grand Prix do Brasil, que são Grand Prix que têm
naturezas muito diferentes, mas se você olhar, eles se conectam. O Grand Prix da Adagio, de Johnny Walker, criado pela UMAP, o Errata at 88, ele reedita a história da Bossa Nova, dando protagonismo a uma de suas criadoras, que foi a Alaide Costa, que foi apagada dessa história. E a Adagio, com a UMAP e Johnny Walker, elas reescrevem essa história, criam um plano de mídia com investimento alto em mídia impressa, mídia digital, mídia out of home e ativação, criando um grande evento em Nova York para apresentá-la, para que a Alaide se apresentasse como a grande voz da Bossa Nova. E a partir de um plano de mídia muito bem estruturado, eles conseguem reeditar e recontar essa história. Por que esse projeto é importante para Johnny Walker? E aí eu fiz essa pergunta para o Gui lá. Gui, como é que você prova lá na Diageo que um projeto de comunicação como esse dá resultado? Ele fala, porque eu atuo no mercado hipercompetitivo, onde reputação, construção de marca e comunicação é o que me diferencia do meu concorrente. Então, mesmo num Grand Prix como esse da Diageo, que não é um Grand Prix transacional de e-commerce, ele tem uma conexão de ativo de competitividade e que comprova que esse investimento dá resultado. É um Grand Prix lindo, quem não conhece, a gente deve ter mostrado algumas imagens dele aqui enquanto eu estou falando. Quem não conhece, precisa conhecer, porque é um trabalho que mostra toda a potência da criatividade brasileira raiz. A capacidade que a criatividade brasileira, a partir de toda a sua diversidade, tem de ir lá atrás, resgatar um fato histórico que foi injustamente contado. Sim. E reeditar e recontar essa história. E a gente fez um convite ao vivo na gravação que a gente teve com o Gui aqui, para a gente trazer a Alaide Costa para o Innovate, o nosso evento do dia 22 de outubro. Quem sabe ela dá uma palhinha para gente, né? Quem gosta de música, não tem como ser brasileiro e não gostar de bossa nova. Vamos ver se a gente consegue fazer essa mágica acontecer. Seria genial. A gente ficou na expectativa se ela não apareceria em Cannes para fazer um show e comemorar esse Grand Prix lá, mas eu até conversei com o pessoal da UMAP, eles falaram, ela está com uma agenda por conta do projeto, sim. Ela voltou a ter uma agenda muito ativas, intensa de show e não vai poder estar aqui. E o outro Grand Prix do Brasil, que foi para Mercado Livre, num projeto realizado em parceria com a TV Globo, mostra e materializa bem qual foi a grande mensagem em Cannes esse ano. O aperto de mão, que é o logo do Mercado Livre, virou um código de promoção na programação da TV Globo, com QR Code aparecendo toda vez que alguém, personagem de novela ou do jornalismo ou do entretenimento apertava a mão. Isso durante 45 dias de Black Friday, criando um tráfego enorme para o site aplicativo do Mercado Livre e impactando o resultado em vendas de forma muito significativa. Esse projeto ele tem uma coisa genial dele, que ele materializa o que eu considero ser a mandala do ano em Cannes, que é a integração do insight da ideia, que é incrível a ideia, vamos pegar nosso logo e transformar esse logo num sinal para ativar uma promoção. A ideia é genial, mas ele mostra a integração dessa ideia com uma estratégia de mídia muito bem sucedida com a TV Globo. Então, a ideia ela é impactante quando ela tem um canal de distribuição muito forte e tem um monitoramento de resultado, levando essa ativação para uma experiência mais forte ainda. Então, o Mercado Livre conseguiu fechar direitinho a mandala aí da criatividade com impacto em vendas, né? A criatividade gera curiosidade, que gera a conveniência, né? Que gera lá no final do dia a venda, que no final do dia é o que todo mundo quer, né? A gente não pode sentar aqui e falar que nenhuma dessas marcas está gastando dinheiro em investimento publicitário, tecnologia, isso por qualquer razão que não seja vender e fazer o seu negócio andar para frente, né? Tem outros 3 pontos de Cannes que eu acho que dá tempo da gente falar. Dá 3 tempo. pontos de Cannes para destacar aqui de forma bem objetiva. Primeiro, acho que o festival ele conseguiu fazer uma lição de casa e voltou a ter uma relevância que ele eventualmente perdeu ao longo de sua história. Se tornou de novo um festival focado em negócios, mostrando a potência da criatividade para gerar retorno em vendas, atraindo os grandes líderes da indústria mundialmente, uma presença massiva das big techs, das plataformas, das empresas de entretenimento, e ele se retransformou
e reencontrou um espaço de relevância que ele já teve e voltou com tudo. Outros dois pontos interessantes desse ano é o resgate do humor. Cannes premiou muitos projetos que têm o humor como a interface principal para engajar as pessoas. Pós-pandemia, guerras simultâneas, a publicidade ela tem um papel aí também de entreter e fazer as pessoas sorrirem. Muitos Grand Prix, muitos Leões de Ouro pegaram carona no humor, no storytelling do humor, para se conectar com as pessoas com resultados significativos. E outro ponto não é que Cannes não premiou causas, porque muita gente tem me perguntado, pô, e o ano foi ruim para as causas? Cannes sempre gostou muito das causas. Não é que foi ruim para as causas. Cannes está mais criterioso. E um júri está olhando não só para um projeto que comunica uma causa, ou que se envereda por uma causa para se conectar com uma comunidade, e olhou muito mais para projetos que, a partir de uma causa identificada, criaram uma ação concreta para resolver um problema. Tem um Grand Prix da Philips chamado Refurb, se não me engano, criado na Holanda ou na Alemanha. Não lembro exatamente o país. A partir da identificação de que muitos produtos que as pessoas ganham são devolvidos ou vão parar no lixo sem que a pessoa faça uma troca porque a pessoa não gostou, não serviu, Philips criou uma plataforma de e-commerce, uma plataforma de venda de produtos usados, fechando um ciclo de economia circular, tirando esses produtos eventualmente dos lixões e do descarte que eles seriam aí com impacto ambiental, e passou a recomercializar uma série de itens que são descartados por um preço mais barato, criando uma plataforma de e-commerce que existe, real, para fazer a comercialização desses produtos. Então é isso, não é comunicar a causa da economia circular, é de fato criar uma plataforma onde você vai vender produtos para você mostrar que você está fazendo economia circular na prática. Então é esse o olhar que Cannes lançou de fato para a causa. Qual que é o seu projeto na causa que você está dizendo que você defende? Então, isso é bom. E se demole, voltando para o início da nossa conversa, Philips vai lançar um retail media em cima dessa plataforma, né? A audiência já tem, então, e um leão também, então exatamente, já dá para lançar mesmo. Meu amigo, eu queria te agradecer pelo papo, a gente bateu um papo aqui de 40 e poucos minutos, passa sempre muito rápido, a casa é sua, volte quando você quiser. Eu acho muito impressionante esse trabalho que vocês fazem ao longo dessa jornada, não é fácil a gente fazer esse trabalho. Eu vi você começando, você mais 2 pessoas, e hoje em dia já tem uma rede gigante dentro da GoEd Media. A GoEd, né? Acho que você já tirou o mídia do nome. E eu acho no final do dia esse trabalho sensacional, porque é muito pouca gente que tem o privilégio de ir para o festival, né? E é muito mais gente que fica aqui. Então, você sempre traz esse olhar, você sempre traz através dos downloads que você faz, que você apresenta nas empresas. Eu acho isso fenomenal para fazer com que o nosso mercado cada vez mais crie esse ciclo positivo de ir, voltar, ensinar, trazer o aprendizado, testar, não deu certo, volta lá, tenta de novo. É essencial para a inovação, né? Obrigado, Fabiano. A gente está fazendo 9 anos esse ano, 2024. A GoEd faz 9 anos, uma metodologia que a cada ano a gente vai aprimorando, aprendendo e aprimorando, melhorando essa metodologia. Hoje nós somos uma rede que tem mais de 65 pesquisadoras e pesquisadoras ao redor do mundo, ativando aí os desafios dos nossos clientes, fazendo pesquisas customizadas, curadorias customizadas e entregando conhecimento nas empresas. Então, é muito legal a gente ter essa parceria e ter esse espaço para mostrar um pouco desses insights para o mercado. Obrigado aí vocês também. Obrigado, meu amigo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. A gente volta no próximo episódio.